Um terremoto de escala menor mata mais de 200 mil pessoas. E no Chile, um terremoto de escala maior mata um número muito menor de pessoas incomparavelmente ao que aconteceu no Haiti. É claro que é multifatorial, eu não quero aqui simplificar, mas um dos fatores, eu não tenho dúvida, é a distribuição de riqueza. Ou seja, o que aconteceu no Haiti teve proporções muito maiores, porque a ocupação do uso de solo e a pobreza concentrada fez com que as pessoas ficassem mais vulneráveis aos efeitos dos desastres. Os desastres que aconteceram na região serrana, eles podem ser considerados aqueles que atingiram todas as classes sociais, é verdade. Mas ainda, se for fazer uma avaliação histórica, aqueles que têm os maiores efeitos dos desastres, sem dúvida, são aquelas comunidades com maiores dificuldades. Eu dou o exemplo sempre do município de Trajano de Moraes, região serrana do estado do Rio. Trajano já teve mais de 70 mil habitantes, hoje Trajano tem aproximadamente 10 mil habitantes. Essas pessoas necessariamente foram para aquelas áreas onde eles tiveram mais oportunidades. Trajano até hoje tem 100% do seu esgoto não tratado. Isso faz com que a gente tenha, sim, uma dificuldade, porque as pessoas vão onde elas podem encontrar recursos de sobrevivência, mas necessariamente faz com que a ocupação de solo daqueles municípios onde a riqueza está concentrada seja muito mais difícil, uma tarefa e um desafio muito maior. Mas para não terminar o nosso encontro parecendo que eu estou pessimista, né, mas eu tenho também que ser realista, eu digo que o que foi feito com a aprovação do Estatuto de Proteção Civil, procurando mudar o enfoque para que ele não tenha natureza reativa, para que a gente possa ter uma política de natureza preventiva, é sim um avanço substancial. Se a gente tiver a possibilidade, ao longo dos próximos anos, garantir que essa política de proteção, que essa política de prevenção, com aquilo que vem sendo feito pelas várias esferas de governo, pela academia, pelas instituições, se a gente conseguir um avanço e virar uma página de uma política reativa para uma política claramente preventiva, eu não tenho dúvida de que o Estatuto de Proteção Civil já vai ter começado a cumprir o seu objetivo. Obrigado, estou à disposição para as perguntas. Obrigado. Dedé está me dizendo aqui, tem mais cópias, se alguém quiser cópias do Estatuto e que não tiverem recebido, está aqui à disposição. Agradecendo ao deputado, a gente vai abrir para debates, né? Inscrições. O deputado tem um certo tempo ainda para conversar com vocês. Alguma inscrição já feita? Então, Cláudio aqui, tem depois você lá. Quem mais? Cláudio, por favor, começa. Deputado Glauber, parabéns mais uma vez. Nós estivemos aqui discutindo, não há nenhuma dúvida de que isso foi um marco de muito avanço na nossa estruturação institucional para fazer frente aos desastres. Mas desde então nós temos feito um esforço hercúleo, né, para operacionalizar a política instituída pelo Estatuto-Lei. A minha questão vai para o campo político, dois aspectos. O primeiro, a questão da regulamentação da lei em aspectos que são ditos normalmente como acadêmicos, mas não são, como, por exemplo, a definição clara do que é uma carta, do que ela representa, na medida em que o município possa solicitar um recurso e apresentar qualquer tipo de produto. Isso me preocupa. Então, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. A segunda questão é sobre o conselho. A lei deixa claro a instituição de um conselho e como você está vendo essa questão de ordem política, ainda mais nesse momento pré-eleitoral, né? Normalmente as etapas se sucedem. Ficam um pouco postergadas. De modo que são essas duas avaliações e também uma avaliação política do que aconteceu no lançamento do plano. Porque o lançamento do plano, pela presidente, apresentou muitas perspectivas, mas criou também em todo o cenário, tanto estadual quanto municipal, uma expectativa de azeitamento na esfera federal, entre os diversos órgãos e ministérios. Então, na verdade, é uma múltipla pergunta, mas sei que sairás bem. Primeiro, a regulamentação. Agora tem que ter um esforço. E aí a importância de encontros como esse que estão acontecendo aqui, para que todos aqueles ministérios
que tem algum tipo de ação que tenha que ser regulamentada, possam estar fazendo isso no intervalo desse final de ano. Dou um exemplo, Ministério da Educação. Para a inclusão daquilo que foi a modificação na Lei de Diretriz e Bases da Educação, necessário é que o Ministério esteja sensibilizado para fazer com que essa regulamentação aconteça, para que isso seja uma regra nas escolas. A regra já é, ou seja, qualquer cidadão, a partir do momento em que existe o tempo razoável, ele pode trabalhar, inclusive junto ao próprio Ministério Público, para garantir e efetivar o cumprimento da lei. Mas fora isso, muito mais importante é que a gente sensibilize para que a regulamentação seja feita pelos vários ministérios que de alguma forma estão colocados na lei. Uma segunda questão, a própria criação do cadastro, ou seja, a criação do cadastro e a demonstração clara do funcionamento para os municípios, de como que ele vai estar sendo tocado, depende agora de um esforço de sensibilização, não que o governo federal não esteja sensibilizado, demonstrou claramente que está, mas pelo conjunto de tarefas que todos os ministérios têm. Quanto mais a gente acumula força numa discussão de uma matéria como essa e leva e demonstra que é relevante, é importante demais. Eu vou continuar cumprindo essa tarefa de sensibilização junto aos ministérios que têm que agora ter o seu dever de casa aqui como obrigação da lei. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser realizado pelas instituições e organizações que têm também esse bom poder de fazer essa sensibilização, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, em relação ao Conselho. Uma modificação que eu considerei importante foi você dar assento para as comunidades vítimas de desastre. É claro que um Conselho de natureza nacional, ele já vai ter a capacidade de fazer a gestão, né, de tudo aquilo que precisa ser feito ou ser realizado na política de proteção, se não tiver uma interlocução muito próxima, não. Mas a gente conseguiu aí avançar pontualmente naquilo que era possível em relação ao que a gente tinha anteriormente. Precisa avançar mais? Precisa. Uma das coisas, por exemplo, que a gente fez e que não foi aprovada, era garantir que os recursos do fundo que tinha sido criado seriam disponibilizados para aqueles municípios que instituíssem Secretaria ou órgão municipal de Defesa e Proteção Civil e conselhos municipais de Defesa e Proteção Civil. Esse ponto especificamente não foi aprovado, mas a gente acredita que conseguiu democratizar um pouco mais o conselho que ficou determinado pela lei. A sua terceira pergunta? A avaliação do plano. Olha, o plano foi positivo. Você ter a possibilidade de disponibilizar mais de 15 bilhões de reais do orçamento federal para que obras e investimentos possam ser realizados, eu não tenho dúvida que é um grande avanço, mas a gente tem um problema. E tem um problema que é de natureza grave. A capacidade institucional dos estados e das prefeituras nem se fala. Aí eu não estou aqui colocando como uma regra ou uma discussão política pontual sobre esse ou aquele município, mas a capacidade institucional dos municípios em formatar projetos e fazer o encaminhamento desses projetos para que essas obras preventivas sejam realizadas, é um desafio que o Brasil ainda não conseguiu enfrentar. Boa parte dos investimentos acabam não sendo realizados não pela falta de recursos disponíveis, mas pela falta de capacidade do encaminhamento dos projetos nos prazos adequados e da qualidade dos projetos para que não se perca aquilo que tem que ser feito. Fugiu em relação à primeira pergunta, mas você fez uma observação específica em relação à regulamentação da carta, por exemplo, do que é, de que forma vai ser utilizado. Exatamente, exatamente. Aí vai depender, e aí eu quero me colocar à disposição, mas eu acho que a gente tinha que, inclusive, fazer uma conversa em conjunto para que pudesse sair de um encontro como esse, dos próximos encontros, indicações da sociedade civil organizada, para que nos ministérios que estão tocando a política, que são Ministério da Integração, Ministério das Cidades e Ciência e Tecnologia, coordenados pela Casa Civil, que a gente pudesse levar também as propostas em relação àquilo que a gente considera importante no que diz respeito a essa articulação. Respondendo a sua pergunta final, para não deixar nada sem resposta. Tem uma lacuna, que é a dificuldade e a capacidade institucional dos municípios de formatar bons projetos e fazer o encaminhamento dessas propostas para que os municípios possam fazer o investimento
necessário. E aí eu vou falar um negócio aqui que é polêmico, e é polêmico a beça, mas vou fazer a defesa. Não dá para a gente não fazer uma discussão sobre o regime diferenciado de contratação no que diz respeito às obras de natureza preventiva. Ou seja, eu não vejo como você fazer um regime diferenciado de contratação para as obras da Copa do Mundo, para as obras das Olimpíadas, e esse mesmo regime diferenciado de contratação não poder ser discutido para as obras de natureza preventiva, porque isso dá maior capacidade institucional aos municípios de atenderem aos projetos. É polêmico, porque quando a gente vai discutir regime diferenciado de contratação, muita gente vai dizer o seguinte: não, mas aí você vai estar flexibilizando o rigor no que diz respeito à utilização dos recursos públicos. Não necessariamente. E aqui eu tomo a liberdade de dizer também de quem já esteve do outro lado, ou seja, de quem já fez parte do executivo. A prefeitura ou o Estado que queira dirigir licitação, que queira desviar dinheiro público, a atual lei de licitações não é um limitador para que os municípios, boa parte deles, consigam fazer isso. Então, acho que por mais que a gente não saia aqui com uma decisão de mérito, que pelo menos a gente discuta essa questão, para que o serviço público, e principalmente as prefeituras, tenham uma maior capacidade de execução, elaboração e colocação em prática dos projetos e dos recursos que são liberados. Respondi, mestre? Obrigado, deputado. A senhora que estava, por favor, anuncie seu nome e vinculação para a gravação. Deputado, não é só o município, não. Os estados também têm dificuldade. Essa é uma dificuldade muito grande. Precisa ser muito discutida, a capacidade de fazer projeto. Eu falei dos estados, dos municípios mais ainda, mas dos estados também. Tá. Eu sou Thelma Saleza, eu sou daqui do Conselho Diretor do Clube de Engenharia. Eu só, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua performance, muito bom, né? E eu gostei da parte onde você integra várias pessoas assim que possam trabalhar como biólogos, meteorológicos. Eu sou engenheira civil e eu gostaria de saber se existe, ou como está sendo feito, algum planejamento habitacional em relação a essa parte de desastres. Thelma, né? Thelma. Thelma, a política aqui, ela não trata exclusivamente ou especificamente só no que diz respeito a moradias, habitação em locais seguros, mas ela ressalta, ou seja, ela ressalta a importância de que os programas habitacionais já existentes, inclusive os do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, priorizem os investimentos naquelas áreas consideradas de mais risco para que as pessoas possam viver em locais seguros. Então, o que foi possível fazer no Estatuto, especificamente, foi isso. O governo federal tem disponibilizado recursos para a construção de casas, e o que a lei vai dizer é o seguinte: olha, esses recursos que estão disponibilizados pelo governo federal têm que ser utilizados prioritariamente em locais seguros. Quando você determina e obriga os municípios a fazerem um mapa de risco, você está necessariamente também dizendo que as habitações que vão estar sendo construídas vão estar naturalmente sendo realizadas naquelas áreas consideradas as mais seguras. Então, a política trata do assunto, mas ela, eu não digo que ela não aprofunda, mas ela não expande essa discussão de uma forma mais robusta. Ela tratou no limite daquilo que a gente conseguiu alcançar. Respondi, Thelma, a sua pergunta? Por favor, o Kelson, no próximo. Kelson, da Prefeitura de Petrópolis. Alô? Boa tarde a todos. Agradeço ao Flávio Hertal, ao Clube de Engenharia, o convite para participar aqui. Cumprimento o deputado, Cláudio Rocha. Acho que estou me adiantando um pouco aqui na fala, mas acho importante estar dialogando, né, com o Legislativo, em particular, que promoveu a aprovação dessa lei. É verdade, deputado, a carga para os municípios é muito pesada. Ela está hoje completamente desproporcional. Não é só nesse campo da defesa civil, não. Em vários outros.
Hoje eu acabei de exonerar uma funcionária que passou para o concurso da Caixa. A melhor funcionária que nós tínhamos lá na Secretaria de Habitação. A Caixa está com uma estrutura enorme, enquanto que os municípios e também o Estado, eu sou do Estado, embora hoje esteja aqui com a camisa de secretário de Habitação do município, né? A estrutura federal está enorme, em completo, sabe, em completo falta de balanço com a estrutura dos estados e dos municípios. Tem uma descompensação muito grande nisso. Há que se ter políticas para favorecer a institucionalização dos municípios. E essa lei, deputado, não é suficiente para isso, com tudo que ela avançou. Considero que ela avançou. Considero que o plano atual de defesa civil o plano de recursos do PAC para prevenção é um avanço. Mas ainda é pouco. A única menção a recurso que é feito ali é recurso para compra de terrenos, né, para aqueles municípios que fizerem o dever de casa para prevenção. Não sabemos como, não sabemos quando isso vai ocorrer, qual é a sistemática. Não tem sistemática de transferência de recursos. Outras áreas têm, a saúde tem, o social tem. Nessa área não tem. Será que o Conselho vai fazer esse papel? Isso é importante ficar registrado. A colocação de uma série de rigores no plano diretor e na legislação urbanística não é suficiente. Não falta legislação urbana, deputado. Legislação urbana tem muita. O problema é fazê-la cumprir. O problema é fazer cumprir, é fiscalizar a ocupação da área. Metade da cidade é irregular. É assentamento precário. Nós, em Petrópolis, temos 129 assentamentos precários, que estão à margem da legislação. Para isso, a Prefeitura tem que tomar iniciativa, tem que oferecer habitação popular. O Minha Casa Minha Vida não viabiliza a habitação popular, por exemplo, na Serra. Na região serrana, paga-se mais na região metropolitana, em terreno plano, né, e mais barato, do que na região serrana, onde o terreno é mais difícil, onde existe uma legislação ambiental rigorosa, estadual, municipal e federal. Então, eu quero dizer o seguinte, os instrumentos dos municípios, recursos financeiros, humanos, para enfrentar a situação de desastre hoje,